Olá! Nós passamos o ano todo falando de crise, de disputas políticas, do quanto o trânsito mata, da intervenção do homem na natureza e as consequências disso, de tantos problemas e dificuldades. Mas também falamos de prevenção, de esperança, de lutas, de conhecimento. Que tal dar uma paradinha em todos estes assuntos do cotidiano para falar de outra coisa que diz respeito ao nosso sentimento mais íntimo? Espiritualidade, pois este é o tema que o Estúdio 4 escolheu para fechar o ano de 2017 e convidou para o programa jovens que decidiram compartilhar suas experiências com os outros e fazer a diferença neste mundo. A gente vai conhecer aqui a história deles, do Rafael Figueiredo, que estuda energias extrafísicas, do Eduardo Nicolodi, do canal Infinitando, e do Matheus Winkler, do Reconextado. Bom, sejam todos bem-vindos, vocês muito jovens. Eu quero saber primeiro, que idade tem o Rafael? 23. E você, Eduardo? 20. 20 e você, Matheus? Tenho 24. 24 anos. Pois é. Eu queria saber que você contasse primeiro a história de vocês com essa questão da busca da espiritualidade, do compartilhamento que vocês fazem questão de fazer com as outras pessoas. Eu começo contigo, Rafael. Claro. Então, espiritualidade seria viver no espírito. E espírito, que é uma palavra usada, enfim, para explicar a essência, aquilo que você tem de mais profundo e de mais verdadeiro dentro de você. E que por alguma razão, parece que na nossa sociedade, no nosso mundo, nós acabamos deixando de lado o que é mais profundo e ficamos naquilo que era mais superficial. Nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa rotina, a nossa estruturação. Uma espécie de robotização, que parece que é um fenômeno que nos abateu nessa sociedade moderna, não é? E agora que tudo já está muito industrializado e que as bases já estão assentadas, nós precisamos decidir o que vamos fazer com tanto conhecimento, com tanta capacidade, com tantos meios, enfim. E aí entramos então nessa questão. Vamos viver também em algo, em busca de algo dentro de nós, de algo interior. Como é que você decidiu na tua vida que tu devia buscar esses conhecimentos assim, tão jovem? Eu comecei isso, eu tinha 11 ou 12 anos. Mais jovem assim, ainda, então. Sim, faz bastante tempo. E era com questões fundamentais, não é? O que é que eu vou fazer? Que sentido? Eu percebia que eu precisava achar um sentido para a minha vida. E eu não conseguia mais levantar da cama. E a escola era um grande problema. Porque a escola, do modo como era, eu nunca... Muito quadrada, muito... Enfim, né? muito limitadora. A escola é um grande problema, enfim. Mas ali, aquilo catalisou o meu processo, então, de procura, não é? E eu fui bater em todas as portas, na filosofia, enfim, principalmente no estoicismo e também nas religiões, todas as religiões, procurando algo, enfim. E aos poucos a gente vai achando elementos que são afins conosco mesmo e vamos montando um mosaico daquilo que serve para nós, aquelas explicações que funcionam, não é? As pessoas têm uma tendência de confundir, não é, a espiritualidade com algum tipo de religião. Perfeito. E não é isso, né? Os conceitos são diferentes. Perfeito. Nós podemos dizer que a palavra espiritualidade, do modo como nós usamos aqui, tem a ver com autoconhecimento, não é? Como você conhecer você além do teu corpo físico, além da tua vida comum, em uma dimensão mais profunda, não é? E que religião seria o estudo, a prática de alguma doutrina, de algum conjunto de crenças já estabelecidos, é algo herdado. Não que a religião não ajude a pessoa a também buscar sua espiritualidade, não é isso, né? São só conceitos diferentes. Claro. Bom, o Eduardo é do Paraná, né? A cidade de... Matinhos. Matinhos, litoral tá? do Paraná. Você tem 20 anos e você é responsável pelo canal no YouTube que é o Infinitando, que a gente vai mostrar um pouquinho para os nossos telespectadores o que é esse canal. Bom, você está produzindo o Infinitando desde quando, Eduardo? Olha, eu não sei te dizer especificamente que data que foi, mas eu acredito que lá pelo começo de 2017, quando eu tinha passado um ano assim estudando intensamente esse tipo de coisa, de espiritualidade, como criar tua vida, como que a gente cria a realidade, e todo esse tipo de conhecimentos.
E aí chegou um momento onde eu tava me sentindo transbordando. Ainda assim eu sentia muito medo, mas aí eu pulei, fiz, começou, e daí começou a dar, e começou a ir, tá indo até agora. Então... E você tem quantos inscritos no teu canal hoje? Atualmente ele tá com 3.100. 3.100, tá. E o que você passa de informações nesse canal? O que você transmite para as pessoas? Então, muitas coisas, mas eu gosto de dizer que é uma teoria unificada de metafísica. E, tipo, pode parecer meio flu-flu esse termo, assim, mas é bem simples. Seria uma visão holística da realidade. Tu vê todas as partes da realidade, todos os aspectos da vida humana e também da matéria, também da ciência, tudo isso de uma visão unificada. E aí que vem para a ideia de que nós todos somos um. Nós todos somos o mesmo ser se expressando de infinitas maneiras possíveis. Por isso o nome Infinitando. Bom, você disse que passou um tempo estudando antes de fazer o canal. Quanto tempo você estudou antes? Pois é, então é meio relativo falar isso, porque eu já estudei muitas coisas. Eu comecei com uns 15, 14 anos buscando filosofia, que nem o Rafa, nem sabia que tu tinha buscado filosofia, que legal. E na filosofia eu estudei vários filósofos que falavam esse tipo de coisa, como por exemplo Spinoza e tal. E daí eu sempre fui a pessoa que estava buscando dissolver todos os padrões que tinham me ensinado. Então na aula de física eu perguntava para o professor, professor, o que é buraco negro? Eu ficava enchendo o saco, segundo os colegas. Consigo te imaginar fazendo isso. Sim. Sim. E aí, fui buscando. Até quando eu cheguei com uns 17 anos, eu comecei a ter uma vivência na universidade, eu comecei uma faculdade de artes, com um pessoal que já tinha uma puxada meio espiritual, que eles tinham contato com o chá de ayahuasca, não sei se você já ouviu falar. Sim. E que é um chá que as pessoas que experienciam ele relatam experienciarem conexões com o todo, se conectar com o todo. E aí, com esse pessoal, eu comecei a ter mais curiosidade, perceber que esses fenômenos paranormais, por assim dizer, só são paranormais para o nosso paradigma atual. Mas para o paradigma novo que está surgindo, na verdade, é muito simples, é bem simples de explicar. E aí eu comecei a buscar. E daí eu fiquei, digamos que 1 ano estudando com vontade, com curiosidade, sabe? Não de uma maneira disciplinada, mas estudando. E aí você disse que transbordou de tanto conhecimento. Esse teu transbordar aí fez você compartilhar com as outras pessoas. Sim, não é um transbordar de tipo, agora eu sei tudo do mundo, mas é mais um transbordar de tipo, eu sei tanta coisa que eu quero falar, entendeu? Sim. E muitas vezes as pessoas em volta volta compartilhar de mim... isso. Exato. Exato. E muitas vezes as pessoas em volta de mim não queriam ouvir. E daí, então eu vou pegar essa câmera aqui que eu tenho, colocar na minha frente, começar a gravar e fazer um canal no YouTube. E aí você fala sobre vários assuntos que você estudou, é isso? Sim, e que eu aplico na minha vida também. Eu nunca faço uma desconexão, sabe? Tipo, uma coisa só teórica. A não ser que eu falhe, assim, mas eu nunca cheguei a fazer isso, eu acho. São coisas como, por exemplo, a lei da atração, como criar tua realidade através da tua vibração, como coisas mais filosóficas também, como que nós somos todos um, a nova era, o que seria isso, nova maneira de existir, esse tipo de coisa. Bom, nós vamos então para o Reconectado, que é aqui de Passo Fundo, não é, Matheus? Você criou o teu canal quando, exatamente? Quando eu criei o meu canal, quando eu criei ele, foi na metade do ano passado, mas ele era uma ideia, não tinha nenhum vídeo. Quando eu comecei ele, assim, a criar vídeos, faz 4 meses agora. Ficou um período, assim, em incubação, até que eu realmente começasse a tomar coragem, na verdade, para fazer os vídeos. Porque eu tava me enrolando, assim. Eu pensava, vou fazer um vídeo disso, daquilo, mas não acontecia nada. Mas eu tomei ação há uns 4 meses. E o que você foca no canal, Matheus? Qual é a tua preocupação ali? Então, o nome do canal é Reconectado, porque eu acho que a gente está muito desconectado de nós mesmos. E todos nós somos maravilhosos, nós somos perfeitos. E às vezes a gente não se permite se expressar e ser o que a gente é. A gente não se permite trazer aquilo que a gente tem de belo dentro de nós. E a gente está desconectado assim, em diversas esferas, com nossa saúde física, mental, espiritual, com os nossos pensamentos. E a gente vive essa bola de neve, assim, a gente às vezes não para simplesmente deixar tudo passar e se conectar com aquilo que vem de dentro. Então eu foco nessa saúde integral, que vem de uma reconexão consigo. Bom, você é estudante de medicina aqui na UPF e eu assisti alguns dos teus vídeos e eu percebo que você tem a preocupação na hora de estar passando uma informação, de ter uma base científica, uma pesquisa, enfim, que sustente aquilo. Você se preocupa realmente com isso? Você demanda muito tempo nessas pesquisas, Matheus? Sim, eu demando tempo nessas pesquisas e eu me preocupo com isso, só que ao mesmo tempo é natural,
porque são os meus campos de interesse há bastante tempo. Assim como o Edu, eu estou também há bastante tempo estudando essas coisas e lendo. E chegou um ponto que quando eu comecei a fazer os vídeos, eu já tinha alguns conhecimentos para unificar. E eu vou pesquisando, porque eu noto que as pessoas têm muito respeito pela ciência. E a partir da ciência, as pessoas conseguem entender outros fenômenos. Porque muitas coisas a gente não entende direito, porque a gente não consegue medir elas, mas não quer dizer que elas não tenham significado. Então eu tento trazer o que eu achar de mais sólido na ciência para os vídeos, para que a pessoa entenda como que ela pode aplicar aquilo na vida dela, sem achar que é algo, tipo, de outro planeta, ou... Não que não possa existir outros planetas e coisas Sim. de outros planetas, mas a ideia é que as pessoas, assim, elas absorvem aquela ideia e elas implementam. Porque tudo isso tem uma base, essas coisas das quais a gente está falando funcionam para se fazer uma vida melhor. Então eu me preocupo bastante em mostrar isso para a pessoa, para que ela possa acreditar em mim quando eu falo. Bom, agora uma coisa que me chamou a atenção, e é por isso que eu convidei vocês todos para esse programa, é que vocês são muito jovens e estão comunicando também para um público muito jovem. Sim. Eu quero saber, Rafael, a gente está num processo de transformação do mundo, porque eu sou de uma geração em que a autoajuda ou a busca pelo conhecimento, ela veio mais tarde na vida da gente, não é? Chegou ali depois dos 40 anos, quando a gente começa a ficar em crise, daí a gente vai buscar alguma coisa nesse sentido. Mas hoje, você disse que começou aos 11 anos essa busca. Tem alguma coisa acontecendo com os nossos jovens? Claro, eu não diria nem com os jovens, mas com a sociedade. Parece que esse shift já aconteceu, já vivemos em outro planeta. O planeta que existia há 20 anos atrás não existe mais, não é? E daí vem tanta crise nas instituições e no pensamento em geral, não é? E o que parece é que os nossos pais, e nós conversávamos isso com o Edu, não é? E os nossos avós, viveram a desconstrução das religiões tradicionais como instituições fortes, firmes e dogmáticas. E agora nós estamos em um espaço em branco, em que as pessoas não sabem muito bem a que aderir, enfim, tudo é muito confuso, está muito suspenso. Então, por isso as pessoas estão buscando explicações, respostas, algo que as preencha, não é? Além do trabalho, da rotina, da fixação. E é natural que esses questionamentos vão chegar cada vez mais rápido, não é? E o outro fato que é importante analisar é que as gerações anteriores estavam muito preocupadas em estabelecer as bases, ter casa, trabalho, comida, carro, alimentação. E à medida que as crianças vão nascendo em sociedades que as bases já estão mais assentadas e que existe uma ferramenta absolutamente disruptiva, que é a internet, que é o Facebook, o YouTube, enfim, há uma ebulição, não é? E me parece que os próximos anos serão incríveis. Serão incríveis, incríveis, incríveis. Existe um pensador, um psiquiatra, chamado George Forbes, e ele fala que nós vivíamos em Terra 1 e agora estamos em Terra 2. E é um planeta completamente novo e que nós estamos criando e temos um poder absurdo e precisamos então descobrir um propósito. Quando falamos em espiritualidade, parece que estamos falando em propósitos. Descubra o teu propósito. Descubra o que é o teu espírito. Que o espírito seria uma parte única de você, não é? E, enfim, é o chamado que todos parecem que estão recebendo. Eduardo, você disse que tudo que você coloca no teu canal, você experiencia antes porque você quer ver como é que funciona. O teu objetivo, então, não é buscar likes ou seguidores, enfim. Na verdade, é compartilhar exatamente as experiências que você está tendo, mas para um crescimento teu, não é? Se os outros quiserem acompanhar ou quiserem experienciar, bom, cada um tem o livre-arbítrio para buscar, é isso? Um dos meus objetivos é, claro, conseguir likes e seguidores, porque daí consegue passar as coisas que eu estou passando para mais pessoas. Você consegue multiplicar, né? Exato. Mas a ideia principal do canal, eu diria que a ideia principal do canal é entrar nesse estado de flow mesmo, esse estado de energia e aquela coisa que tu gosta. Na real, essa é uma das coisas que eu explico, que quando a gente acessa esse estado, que é sendo o nosso eu natural, a gente não precisa buscar alguma coisa no exterior, alguma expectativa de algo que tem que te dar um canal com muitos inscritos, ou dinheiro, ou alguma coisa específica. Você está fazendo só pelo que está fazendo. Mas uma consequência que eu percebo é que as pessoas, elas têm uma maior facilidade, quando assistem os meus vídeos, a fazer essa mudança de paradigmas. Porque a gente está saindo de um paradigma, que nem o Rafa falou, de tipo totalmente esquecimento e medo e dor e
guerra e todas essas coisas que acontecem na nossa sociedade atualmente e entrando num paradigma onde a gente percebe que a gente literalmente está criando cada segundo a nossa realidade. Tipo, agora, você, todo mundo aqui, quem está assistindo, está criando a sua realidade agora, nesse exato momento. Não é uma coisa que tu faz de vez em quando, tu está fazendo agora. Então, entender com clareza como que tu está criando. E aí tem que controlar os pensamentos, não é? Mas eu vou querer que você nos dê dicas de como fazer isso no próximo bloco. A gente faz um intervalo e já volta. Como descobrir ou desenvolver a espiritualidade é o tema que a gente está tratando no Estúdio 4 desta semana. Matheus, como é que você começou, o teu primeiro vídeo te baseou em quê para fazer ele? Eu queria que tu contasse essa história porque ela é bem legal. Tá. Meu primeiro vídeo que eu gravei foi o de introdução ao canal. Não foi o primeiro vídeo que eu lancei depois, mas foi o primeiro que eu gravei, assim, nesse período antes de me encorajar a começar. E eu me inspirei no filme Matrix. E por quê? É um filme extremamente filosófico. A gente vê vários aspectos da nossa sociedade no filme Matrix. E o personagem principal, o Neo, ele pode escolher entre tomar duas pílulas que oferecem para ele. A azul e a vermelha. Se ele tomar a pílula azul, ele vai acordar na cama dele e viver a vida dele como ele sempre viveu. Mas se ele tomar a pílula vermelha, a promessa é que ele vai entrar no País das Maravilhas. E ele vai descobrir até onde é que vai a toca do coelho. E ele aceitou esse desafio. E ele começou a ver a Matrix. Começou a entender o que era a Matrix. Que é esse nosso condicionamento social que a gente defende assim com tanta força, mesmo quando às vezes não tem tanto sentido. E ele começou a ver que as pessoas lutavam por essa Matrix, lutavam pela sua religião, pela sua opinião política, mas não era porque elas tinham uma convicção formada nisso, em argumentos, em pensamentos. As pessoas não desconstruíam nada, elas só seguiam um script. E ele passou a ser o infiltrado na Matrix. E essa foi a minha inspiração, porque eu acho que a gente vive essa Matrix. E no momento que a gente percebe que a gente está vivendo esse nosso condicionamento, a gente começa a poder reprogramar e se libertar de todas essas algemas que a nossa Matrix nos impõe. E a metáfora também é uma questão de escolhas, não é? A gente tem o poder de escolher. Sim, né? Você pode escolher o que você quiser. Agora, aproveitando essa tua fala, eu pergunto para o Eduardo o seguinte: como é que eu posso limpar as minhas crenças? Essas crenças que me condicionam a uma série de coisas. Tem como, Eduardo? Sim, muito boa pergunta. Então, primeiro, acho que seria legal para o telespectador entender que as crenças são o que estão criando a tua realidade agora. Então, tu não tem uma experiência objetiva de realidade como tu aprendeu. Tu não tá vendo o que é, tu não tá vendo uma coisa crua agora. Tu tá vendo através de várias lentes que tu aprendeu com mamãe, com papai, com sociedade, com tudo que veio e entulhou no teu subconsciente. Então, essas lentes estão ali no teu subconsciente, entulhadas. E a maneira de limpar elas, por assim dizer, ou pelo menos limpar as negativas, as que limitam, as que separam, seria tu trazer consciência. Simples assim. Se interrogar. Começar a interrogar. Por que eu estou me sentindo dessa maneira? O que eu deveria estar acreditando ser verdade para me sentir dessa maneira? E aí vão começar a vir respostas. E daí tu vai perguntando por que isso é verdade? E por que isso é verdade? E por que isso é verdade? E daí até chegar num momento onde parece, por exemplo, porque eu não mereço ser amado. Ou porque a vida é difícil. Ou alguma coisa totalmente sem sentido. Que daí no contexto ali tu vai ver que não tem sentido nenhum. E aí quando não tem sentido nenhum, acabou, não tem mais crença. Tu limpou ela, por assim dizer. As pessoas podem fazer isso a partir dessa tua dica aí, sozinhas, ou elas precisam de ajuda para isso? Não, elas podem fazer sozinhas, mas uma das coisas mais eficientes que eu encontrei até hoje é treinar em duplas. Treinar com outras pessoas. Um ajuda o outro a descobrir as crenças. Porque a gente faz isso internamente, mas não sei porquê. Talvez porque tem uma referência física, parece mais fácil depois. Na minha experiência, pelo menos, foi assim. Fica mais fácil de fazer internamente. Uma pessoa quando consegue limpar suas crenças, ela atinge que estágio? Se é possível. Sim, sim. Então, são degradês infinitos de estágios, mas é uma sensação de integridade, né? Uma sensação de tu não é mais uma pessoa e tem um mundo exterior.
tu tá sendo aquela experiência de realidade. Por exemplo, agora eu não tô tendo uma sensação, eu sou o Eduardo, estou aparecendo na câmera e blá, blá, blá. Estou permitindo que esse fluxo de palavras e inteligência passe por mim. Porque é como se quando você começasse a tirar suas crenças que limitam, você vai removendo filtros de informação. Então você vai sendo um canal maior de informação e vai chegando... Tipo, caraca, eu tava preso numa caixa e eu não percebi. Tipo isso, a caixa se dissolve, tu, nossa, eu tava numa caixa, tem tanta coisa aqui fora. Nossa, e é tu tá com uma algema ali, né? E daí tu percebe, caraca, tinha uma algema, sabe? E a gente se acostuma com isso, né? Isso é uma coisa interessante de se perceber, que todo mundo tá tolerando um estado. Tem algum exercício, a meditação, por exemplo, pode ajudar? Pode. Mas na minha experiência, o que eu aconselho é que tem uma coisa mais eficiente que meditação. O quê? Agir nas coisas mais empolgantes que o seu coração pede, sem criar uma expectativa de algo que tem que acontecer. Agir. Não tem por que entender, mas age. Porque aquilo te coloca numa frequência vibracional tão empolgada, tão energética, que qualquer coisa que não seja dessa frequência vai borbulhar, tu vai conseguir ver crenças que são incompatíveis. Essa frequência de entusiasmo, ela seria um estágio de felicidade, por exemplo? Seria. Estou entusiasmada com algo. As minhas atitudes nesse estado, ela me garante um resultado bem mais eficiente na vida? Sim, te garante uma conexão com a vida. Então tu começa a experienciar sincronicidades. Uma coisa que parece meio místico, assim, por exemplo, aquela cena de tu falar uma coisa simbólica e daí passar um animal simbólico, tipo uma borboleta. Esse tipo de coisa, só que de uma escala maior. E aí o Matheus tem um vídeo dele que eu assisti, gostei muito, que é 3 dicas para ser feliz, Matheus. E aí você se baseia lá também na medicina para dizer. E aí tem postura, tem sorriso. Fala para nós, dê essas dicas aí para os nossos telespectadores. A gente não percebe que está tudo interligado, né? A gente acha que tem tipo uma distinção muito grande entre nosso cérebro e o nosso corpo. Mas é uma via de 2 mãos, isso é muito bem comprovado. Se tu assumir uma posição de poder, tu muda os hormônios que estão atuando no teu corpo. Tu aumenta a tua testosterona, que é o hormônio do bem-estar, do alfa, autoconfiança. Tu baixa o teu cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando um amigo teu tá triste, tu vê que ele tá triste a quilômetros de distância, assim. A forma que ele se mexe, assim, ele se movimenta tudo encolhido e tal. Tu pergunta... A postura de estudo da pessoa, né? Tudo. Tu consegue ver, tu fala, bah, o que aconteceu contigo? E da mesma forma, a pessoa pode mudar a postura para mudar a mente. E a gente tá tudo interligado. Até o Rafa pode falar um pouco da parte extrafísica disso, da nosso corpo energético, que também está em conjunto com tudo isso. Todas as esferas estão conectadas. A gente gosta muito de ver as coisas separadas. Meu corpo físico, minha mente, meu espírito. Daí o Edu vem aqui e nos diz, cara, tu não precisa meditar. Tu pode agir com entusiasmo. Tu tá trabalhando no teu espírito. Agir com entusiasmo é espírito, é o corpo. Todas as coisas se interligam e às vezes a gente se limita não percebendo isso. E a outra dica é o sorriso, né, que você dá nesse vídeo, que a gente vai reproduzir também, só para as pessoas seguirem. Sorrir faz bem? Sorrir faz muito bem. Faz muito bem. Tem até um alemão que tem um estudo, acho que é Fritz Strack, ou Fritz Stack o nome dele. Não sei falar alemão. Mas ele faz um estudo que ele põe algumas pessoas para assistir um desenho animado com uma caneta assim, mordendo a caneta e ativando toda a musculatura do sorriso, e outras pessoas para assistir o mesmo desenho com uma caneta assim. E elas ficam fazendo um biquinho, né? Como quem chora, como quem pede mamadeira. E daí as pessoas que estão assim, depois todo mundo tem que preencher um questionário e dizer como que está se sentindo. Só que como todo estudo de psicologia, eles mentem, eles não falam que eles estão medindo isso. E as pessoas que estão com a caneta assim, com a musculatura do sorriso ativada, referem estar mais felizes e ter achado o desenho mais engraçado. Então a gente vê como que o nosso sorriso, a gente sorrir, realmente pode nos deixar mais feliz e deixar a pessoa que está aqui do nosso lado mais feliz também. E melhorar a postura, que é uma outra dica. Bom, Rafael, o que é energia extrafísica? Explica pra gente. Então, ao que parece, além do nosso corpo físico, existe um corpo extrafísico, composto de energia, se é que podemos dizer assim, não é? E então nós podemos nos dedicar a estudar isso, a pesquisar isso, e existem algumas experiências que podem nos comprovar para nós próprios, não é? Porque é ainda um terreno completamente inexplorado e muito hipotético. Existe, por exemplo, uma questão que são as experiências fora do corpo. Você dorme, o teu corpo físico dorme e você sai do corpo. A sensação é essa, eu estou lá fora do corpo. Eu tenho outro corpo extrafísico
que se projeta para fora do meu corpo físico e continua lúcido, não é? E isso tudo integrado com as nossas crenças, com o nosso corpo físico, não é? Durante a minha pesquisa sobre isso, e eu continuo pesquisando, e acho que vou pesquisar para o resto da vida e não vou chegar em alguma grande conclusão, eu descobri que nós podemos induzir experiências fora do corpo, nós podemos produzir experiências fora do corpo através da nossa vontade dirigida, não é? Com algumas técnicas de mobilização de energia. Nós mobilizamos a nossa energia e dessa maneira nós dinamizamos ela a tal ponto que mesmo o nosso corpo físico dormindo, nós continuamos lúcidos. Não é uma regressão ou é como se fosse? Não, não tem nada a ver com a ideia de outras vidas. Não. É esta vida aqui, não é? Quer dizer, a hipótese é a seguinte, além do teu corpo físico, você tem outro corpo, extrafísico. Não, isso eu entendi, mas eu queria saber como é que você induz isso. Você faz através isso conscientemente? Sim, esse fenômeno é um fenômeno que acontece muitas vezes de modo espontâneo, não é? Talvez muitas pessoas que estejam nos vendo já tenham tido o fenômeno de dormir e sair do corpo. Mas existem muitas, milhares de técnicas que você pode utilizar para produzir isso voluntariamente e com um certo treino ter um domínio disso. Quer dizer, eu vou dormir e eu vou sair do meu corpo e vou continuar lúcido fora do meu corpo. Uma delas, essa que nós estávamos falando, é através da mobilização da tua energia. Então, imagina que você tem um corpo energético e ele está num estado meio parado, meio médio, dependendo da tua personalidade, dos teus pensamentos, ele vibra em uma determinada frequência ou outra. E você pode, através da tua intenção, mover a tua energia, e essa é a técnica que a gente usa, você se concentra no teu corpo e move a tua energia para baixo e para cima, cada vez mais rápido, até que você atinge uma dinamização muito grande da tua energia, e quando você dorme, é perfeitamente possível que você induza assim, uma experiência fora do corpo. E as pessoas, mesmo sem saber, elas podem ter tido essas experiências? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta que talvez não seja a forma, mas tem pessoas que relatam que estão caindo, né? É uma experiência extrafísica? Claro, esses são sintomas que parecem se relacionar... Ou que está dormindo e de repente acordam num susto grande, como se alguma coisa tivesse acessado aquele momento. Perfeito. Perfeito. E essa é uma experiência também? São fenômenos que se relacionam às experiências fora do corpo, não é? Existe, por exemplo, a catalepsia, quando a pessoa acorda e ela não consegue se mover. E pode chamar de paralisia do sono também, não é? Ela está acordada e não consegue se movimentar. Ela está sonhando numa situação que ela não consegue gritar, por exemplo. Ela está acordada como se ela estivesse acordada, só que ela não consegue mover o corpo. Não é? A explicação que nós temos para isso é que o corpo extrafísico ainda não se encaixou completamente no corpo físico. Existem, por exemplo, as experiências de quase morte, que são muito relatadas, muito estudadas, que é isso. Então, a pessoa está numa situação crítica da vida dela, ou até mesmo em operações, isso é muito comum nesses casos, e ela tem uma experiência fora do corpo, que ela sai. E esse caso que você fala, que a pessoa sente caindo, ela sente voltando, também é como se você tivesse estado fora do teu corpo, não necessariamente lúcido, não necessariamente como estamos aqui, mas com uma lucidez mais turvada, e quando você está voltando, você percebe uma queda, ou então um deslize, ou então você está adormecendo, você percebe uma expansão. São todos relatos que giram em torno das experiências fora do corpo. Bom, você disse que os estudos ainda são relativamente muito novos, mas que você tem estudado bastante. Como é que você compartilha essas experiências? De que forma você faz isso? Então, nós buscamos incessantemente transmitir isso para as pessoas, não é? Eu já organizei aqui em Passo Fundo, inclusive, o TEDx Passo Fundo, e no TEDx Passo Fundo, em 2015, nós trouxemos 2 grandes pesquisadores das experiências fora do corpo, a Nancy Trivelato e o Wagner Alegretti. Quem quiser assistir os vídeos deles no YouTube estão disponíveis lá. Basta colocar lá TEDx Passo Fundo, enfim, vai ver todas. Claro que o TEDx é um projeto muito grande, muito amplo, ele abarca diversas áreas. E isso inclusive, trouxemos esses pesquisadores. E quem quiser saber mais também pode, enfim, buscar nas páginas deles. Enfim. Tá certo. Então, a gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida.
Estúdio 4 fecha este ano falando de espiritualidade e recebe aqui o Rafael Figueiredo, que é um estudioso em energias extrafísicas, o Eduardo Nicolodi, do canal Infinitando, e o Matheus Winkler, do Reconectado. A gente estava falando de energia extrafísica, eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Quando a gente fala assim que entrou num ambiente, não senti muito bem aquela energia, ou está uma energia muito pesada, isso tem a ver com energia extrafísica também? Claro, existe uma certa mitologia de que só algumas pessoas são sensíveis a energias, ou que algumas pessoas são mediúnicas, digamos assim. Mas isso é falso. Todas as pessoas têm sensibilidade às energias, enfim. E você pode observar que quando você olha uma pessoa, você tem uma impressão, uma sensação. E isso reflete, muito provavelmente, a tua percepção em relação à energia daquela pessoa, ou em relação à energia de um lugar. Ou mesmo uma ideia, você pensa em fazer alguma coisa, pensa em uma pessoa, pensa em algo, em um fato, e você está se conectando com aquele bloco de energia, aquele bolsão de energia. E a sensação de ter estado num lugar, de passar por um lugar que você nunca passou, mas a sensação de que você já esteve por ali. Então, é muito curioso, né? E são muitas hipóteses, é difícil dizer o que é exatamente, mas nós poderíamos pensar que você pode ter estado ali fora do corpo, porque não, é uma hipótese, que você dormiu e o teu corpo extrafísico se projetou, esteve lá, e você, enfim... Agora, tem uma outra curiosidade dos palestrantes que você trouxe para o TEDx, não é? Eles resolveram se aprofundar realmente nesse estudo, mesmo separados assim, do que seria a ciência. Sim, existe uma ânsia, um sentimento muito grande entre eles e entre alguns pesquisadores, que é o de aproximar esses dois extremos. Parapsiquismo, espiritualidade, religião, assim, por assim dizer, com ciência, pesquisa, técnica, não é? Porque para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades parapsíquicas, o nosso controle da nossa energia, do nosso bem-estar, isso requer uma certa dose de cientificidade, digamos assim, porque é muito fácil cair em auto-enganos, em imaginações, em suposições que não são compatíveis com a nossa realidade. Então, por exemplo, a Nancy Trivelato, que é essa pesquisadora que nós citamos, que vocês podem ver o vídeo e tal no YouTube, ela passou muito tempo, muitas décadas estudando ciência convencional, como se faz ciência acadêmica, para que ela pudesse aplicar esse conhecimento no campo dos fenômenos parapsíquicos, das experiências fora do corpo, das experiências de quase morte, não é? Para que nós, de alguma forma, pudéssemos refinar esse estudo e essa prática dos fenômenos parapsíquicos. Esse encontro de ciência e espiritualidade parece que vão dar o tom das nossas próximas décadas, enfim, é muito promissor. Bom, Eduardo, o teu contato com a ufologia ou com ETs, você também trata disso em alguns dos teus vídeos. Como é que esse tema entra no Infinitando? Então, no Infinitando, como meu canal, mas eu acredito que a nossa civilização também é uma civilização bem jovem. E jovem para conhecer o universo, para perceber que ela é o universo. E se a gente perceber bem, a gente pode ter passado milhares de anos em uma quarentena de outras civilizações por ser tão agressivo e tão violento, baseado em tanto medo. Então, um dos meus professores principais, das coisas que eu ensino e passo nos vídeos, repasso, né, é um extraterrestre, que é canalizado 48 anos por um ser humano. E ele, tipo, chega em um salão cheio com 500 pessoas, começa a respirar, começa a relaxar, como um médium em um centro espírita, por exemplo, e o alienígena chega e começa a falar e conversa com todo mundo, faz uma sessão de 2 horas de palestra e perguntas e respostas. E a partir disso eles solucionam muitas dúvidas. E daí, se a pessoa que está assistindo quiser saber melhor desse extraterrestre, tem um vídeo que eu postei faz pouco tempo, que o nome é Um Alienígena Me Ensinou a Me Conectar com o Meu Eu Superior. E isso é verdade, realmente me ensinou. E aí fala daquela coisa de empolgação e tudo mais. Uhum. Ah, legal. Bom, você tem um vídeo também que fala de intuição, né? Sim. Como é que as pessoas podem trabalhar a sua intuição? A intuição? Todas as pessoas têm algum tipo de intuição? Sim, claro. A nossa imaginação. Na minha perspectiva, eu acredito que a nossa imaginação é a ponte entre a mente física e a mente superior, que é um nível de consciência que vê a realidade de uma maneira muito mais ampla, que está criando essa realidade agora. Então, na nossa imaginação, a gente tem acesso a todos os dados que a gente precisa. Então, quando uma pessoa, por exemplo, pega uma carta de tarô, naquelas bem místicas, sabe? Tipo, essa carta aqui.
Uma vez até eu vi uma cor roxa, assim, na minha imaginação naquela carta. Pegou e deu que na situação foi totalmente sincrônica. Deu gravidez e a cachorrinha que estava no lado ali estava grávida e a gente não sabia. E então a imaginação, ela tá te dando informação o tempo todo. Basta se conectar a ela. E a partir disso, tu consegue resolver todos os problemas que tu tem, todos os desafios, só imaginando. Bom, eu quero saber como é que as pessoas reagem a esse teu conhecimento, a isso que você compartilha com elas. Porque, de certa forma, eu acho que as pessoas também tratam isso tudo com um certo preconceito. Você sofre com preconceito, Eduardo? Não. Depende da pessoa. Eu acredito que depende da tua ênfase. Se eu der ênfase nas pessoas que eu sei que não vão ouvir porque estão preferindo estar conformadas com os padrões que elas aprenderam com outras pessoas, eu vou sofrer, eu sei que isso vai acontecer. Então eu prefiro sentir a vibração da pessoa e perceber se ela está mais aberta ou não, e se ela está buscando ouvir coisas novas ou não. Não é necessariamente acreditar no que eu estou falando, sabe? Mas está aberta para ouvir. Vai que faz sentido. Vai fazer sentido, pode até receber um benefício. Bom, a gente está chegando no fim do ano, e aí lá no comecinho no final de 2016, as pessoas fizeram as suas promessas, não é, para cumprir em 2017. E muitas não conseguem atender essa expectativa. Tem alguma dica que vocês aí, não é, tão jovens, possam dar para as pessoas para 2018, Matheus? Tem. A gente tem várias dicas. Primeiro, eu acho engraçado que vem esse momento das metas, né, as metas do ano novo. E a pessoa quer fazer 30 coisas que ela nunca fez na vida. Ela não faz nada das coisas que ela está se propondo a fazer, ela já põe lá na lista. Eu vou aprender inglês, mas só inglês não basta. Vou aprender inglês, alemão, fazer um exercício ainda, uma arte marcial e aprender a tocar um instrumento esse ano. E daí ela já se queima o cartucho na largada. Então a dica que eu tenho para dar é ter mais calma, né? A gente vai com essa gana. Mas para a gente consolidar um hábito novo, isso demanda energia, isso demanda tempo. O Edu até falou para nós nesse final de semana, num curso que ele deu para a gente, de transformar a sua vida do zero, a partir do zero. Ele nos explicou como mudando as tuas crenças, tu muda com muito mais facilidade um hábito, sem ter que botar tanta energia assim no hábito, porque tu tem a crença que tu é saudável, é muito mais fácil tu começar a fazer exercício físico. Porque tu quer que os teus atos batam com a imagem que tu cria da tua identidade. Então a dica que eu dou é, começa a tentar ver as mudanças não como agora eu vou fazer um exercício físico. No físico, assim. Não, agora eu sou uma pessoa saudável, eu estou mudando a minha vida. Exato. Eu quero me exercitar porque eu quero estar bem. Implementa um hábito por vez. Começa assim, eu vou começar fazendo um exercício e vou fazer 3 vezes na semana, não vou fazer 7 vezes na semana, 3 horas de esteira por dia. Não, começa com algo leve, né? A gente é muito sádico. A gente já quer começar assim, essa ideia. Tu fala que tu quer correr uma maratona pra mim. Tu conta assim pra gente, guris, eu vou correr uma maratona. E no primeiro dia tu faz 15 quilômetros. Não faz sentido. Não dá, né? Tu vai se cansar, tu vai se machucar. Começa com algo leve. Então essa é a dica. Vão devagar. Não é porque o ano tá mudando que algo vai mudar fora de ti, se tu não mudar algo dentro. Algo dentro tem que mudar, não é o ano passando simplesmente. Sim, é só na nossa cabeça que mudando as crenças, não é? Exato. E o que são crenças? Crenças? É. Crenças, muito boa pergunta. Crenças são pontos de vista opcionais. Então, a existência, ela tem infinitos pontos de vista. Esse momento agora, essa entrevista agora, ela pode ser interpretada por vários pontos de vista. Tanto um ponto de vista positivo, de falando, nossa, que legal, o planeta está crescendo. Ou um ponto de vista negativo, nossa, olha esses jovens doidões falando coisas sobre espiritualidade na TV. Tu pode colocar essas crenças e na tua experiência aquilo vai ser real. Então, as crenças são isso, são só lentes opcionais. Só que a sacada que muita gente não tem é que ela está reproduzindo várias lentes opcionais, achando que são verdades absolutas. Bom, antes de nós fazermos o programa, a gente conversou sobre isso, Eduardo, e você disse que essa geração, ela vem muito mais limpa de crenças Sim. do que as gerações anteriores. Sim. Eu acho que muito pelo que o Rafael explicou, que a geração anterior, ela consolidou coisas que hoje essa geração não precisa mais. E essa geração mais limpa, ela tende ao quê?
ela tende a ser um canal sem filtros pelo menos na minha perspectiva, ao eu superior, ou à mente superior, ou ao universo, ou a Deus, como você preferir falar, mas um filtro sem restrições, entendeu? E a partir disso ele consegue criar exponencialmente muito mais do que uma pessoa cheia de filtros negativos que dizem, eu sou uma pessoa, então eu tenho essa limitação, não posso fazer isso, não posso parecer isso, não posso falar desse jeito, não posso agir dessa maneira. Mas, e aí, a partir daí, a gente pode dizer que há uma transformação do mundo em curso? Sim, claro. Até porque quando a energia é positiva, ela age exponencialmente. Então, digamos que 7 bilhões de pessoas podem ser influenciadas muito positivamente por, digamos, 100 mil ou 10 mil que estão agindo muito positivamente, muito alinhadas, muito fazendo o trabalho das crenças. Uhum. Como é que são os seus pais? Como é que eles atuam assim diante dessa tua decisão? A minha mãe, ela sempre foi bem aberta. Eu acho que, na verdade, é por isso que eu estou onde estou agora. Ela sempre me impulsionou para me perguntar por que eu estou fazendo as coisas e, ao mesmo tempo, me permitiu fazer as coisas, mesmo ela dizendo, isso pode não ser a melhor coisa. Então, eu sempre busquei muito, entendeu? Sempre tive a opção de buscar, nunca tive aquela coisa, se eu fizer isso, a mãe vai brigar comigo, ou se eu fizer isso, minha vida vai acabar, entendeu? Rafael, qual é a tua dica aí para todo mundo nesse final de ano? Me parece que existem duas opções básicas, a estagnação ou o movimento. Então a dica que eu deixaria era essa, busque, não fique estagnado, seja qual for a situação, se coloque em movimento em direção a algo que você sente que faz sentido para você, algo que você necessita e você vai achar, seja lá onde for, não é? Mas busque, vá de atrás. Sem medo, não é? Não tenha medo do mistério, não tenha medo do oculto, do profundo. Busque, vá nessa direção que as coisas irão se clarear. Alguma dica que vocês podem dar de leitura, por exemplo? Tem algum livro que vocês possam sugerir que seja legal? As pessoas estão iniciando aí essa busca pelo seu autoconhecimento? Sim. Claro, eu ia sugerir os livros do Robert Monroe. Experiências fora do corpo, viagens além da Terra, experiências no espaço. Ele tem vários livros interessantíssimos relatando as experiências dele fora do corpo, que ele escreveu na primeira metade do século XX, já faz bastante tempo. Mas experiências além do corpo, viagens fora da Terra são livros muito interessantes assim que eu. Tu tem alguma dica, Dan? Eu recomendo sempre o mesmo para as pessoas que estão começando e estão de coração buscando. Mas eu falo, fique aberto. O nome do livro é O Antigo Segredo da Flor da Vida, que explica um padrão matemático que origina todas as coisas e é muito legal. Fibonacci, todas essas coisas, a escala áurea, tudo. E você, Matheus? Eu recomendo Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. É um livro muito bonito, extremamente simples, ele conta uma história muito gostosa de ouvir. E esses 4 compromissos são 4 compromissos para a liberdade pessoal, para nos libertar dessas crenças todas. Eles são coisas muito simples, só que a gente esquece às vezes no nosso turbilhão do dia a dia, né? Tá certo, então. Obrigada pela presença de todos vocês. Grato. Eu vou encerrar o programa dizendo que eu acho que o que transforma o mundo é amor, né? Não tem nada mais transformador do que o amor. Que 2018 seja de muito amor para todos nós. O Estúdio 4 fica por aqui, encerrando a jornada de 2017. E se você perdeu algum programa, é só acessar o canal do YouTube da UPF TV. Um ótimo final de ano a todos e nos vemos em 2018. Até lá!